Bicast temporada 2023, sejam muito bem-vindos. Para quem achou que a gente não estaria de volta, estamos de volta. Estamos aqui firmes e fortes. Firmes e fortes, quer dizer, não sei se tão Nem tão firmes, também não tão fortes. Gente, sejam bem-vindos, a galera que está aqui nos acompanhando, que está nos ouvindo, que está nos vendo, o pessoal de Botafogo, do Recreio, da Barra, da Tijuca, enfim, todos que deram mais esse voto de credibilidade pra gente. A gente está muito feliz com a volta do Bicast nessa nova temporada. No ano passado, nós começamos a surfar na onda dos podcasts, entendemos que esse era um projeto importante para os nossos alunos que querem escrever uma boa redação, sim, mas também para aqueles que querem refletir sobre o que está rolando no Brasil, e com esse fluxo de informação enorme, é natural que muita coisa se perca. Então, para que esses pontos importantes não se percam do nosso radar, é que damos início hoje à nova temporada do Bicast 2023. Como foi no ano passado, a gente vai receber alguns professores da equipe, conversar sobre alguns pontos importantes. E hoje eu trago a professora Marina, minha amiga também de longa data. Seja bem-vinda, Marina. Muito obrigada, David. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais reflexões sobre temas atuais, polêmicos, reflexivos. Os alunos escolheram, como no ano passado. Sim, né? A voz do povo é a voz do a voz povo, do Bicast. É isso. A gente colocou no Instagram, né? A gente fez lá a enquete com os temas, vocês escolheram. Então a gente está satisfeito também de saber que o que a gente vai fazer aqui hoje dialoga com o desejo desse aluno. E eu acho que não teria assunto melhor para começar. No ano passado a gente começou a falar sobre a Anitta, né? Sim. Que estava quente com a saída dela do Brasil. E a gente vai falar sobre mais um assunto bastante quente. Eu tô vendo que você veio de rosa. Eu vim temática. Foi por conta disso ou foi uma temático, coincidência? Foi temático. A gente colocou a enquete lá. A enquete era o efeito Barbie ou a greve dos atores de Hollywood. E aí eu mandei pra Marina no WhatsApp a enquete. Ela falou, ai, tomara que seja Barbie que ganhe. E de fato foi. Eu já imaginava que isso aconteceria. Eu achava, sim. Tem uma onda rosa aí ainda acontecendo. Acho que semana passada tava mais forte, né? mais forte. Agora é uma ondinha. Uma marola. Uma marolinha. Mas ainda comentam a respeito. O Instagram que volta e meia pinta alguém com, né, ou indo ao cinema ou ainda de rosa. Então o tema de hoje é esse tal efeito Barbie que chegou firme nas roupas, nos objetos, nos produtos, né? Nos serviços no cinema também. Manicure dizendo que todo mundo tava querendo rosa, era cabelo rosa. As cafeterias, né, com café rosa. O pessoal começou a colocar na culinária também, né? E é interessante, né, David, como esse é um efeito, assim, pelo menos o seu desenvolvimento é um desenvolvimento orgânico, no sentido de que não necessariamente as marcas tinham convênios, né, ou parcerias com a Mattel. Eu vi o caso do Starbucks, que eles divulgaram, né, como se fosse uma bebida da Barbie, mas você não podia chegar e pedir uma bebida da Barbie, porque eles não tinham parceria com a Mattel, então não poderiam usar o nome. Aí eles falaram, olha, a gente não tem essa bebida aqui no cardápio, mas a gente tem uma bebida rosa, que era a bebida da Barbie, mas não poderia chamar. Então, olha como é um movimento, né, que vai alimentar serviços e produtos que não estão necessariamente atrelados à marca, mas a evocam, né, para atrair essa audiência. Não pode dizer o nome, senão você faz uma publi injustificada, né? E utiliza um nome, né, que sem a devida autorização pode gerar também certos problemas, né? Você já traz um desses efeitos do filme Barbie com relação a circulação de dinheiro. Sim. Não é? Porque muito dinheiro circulou, e aí eu não tô nem falando só da bilheteria do filme propriamente, não, porque é óbvio que tá movimentando muito dinheiro, mas você tá trazendo pra gente a camada do dinheiro na comida, nos objetos, no café. Então, muitos outros nichos comerciais se privilegiaram, né? Assim, foram de alguma maneira favorecidos com o fato de Barbie ter virado uma febre. Sim. Eu queria te perguntar, pra gente dar início à nossa conversa, que outros efeitos você tem observado que o filme causou em termos de debates? Pode ser em sala de aula mesmo, que você de repente observou dos seus alunos.
Eu observei, na verdade, mais, assim, nas redes sociais, né, você fica ali primeiro eu acho que hoje em dia acontece muito isso, a gente percebe esse efeito muito ali nas redes sociais e depois a gente consegue enxergar os seus desdobramentos no dia a dia, mas ali nas redes sociais, Instagram, TikTok, você acaba tendo mais percepção. Eu percebi, em relação primeiro né, a minha geração e gerações anteriores à minha, um certo furor. O filme, né, apesar de eu ainda não ter visto, então não serei eu a responsável pelos spoilers desse podcast. Eu sei que o filme traz detalhes riquíssimos dos brinquedos, né, da Barbie. Então tem a casa da Barbie nos mínimos detalhes em que realmente essa casa tinha quando ela era um brinquedo lá na década de 90. As Barbies e as roupas da Barbie também remontam a produtos específicos. O carro da Barbie é exatamente o carro da Barbie. Então isso chamou para pessoas, né, da minha idade, um pouco mais velhas, chamou a nossa memória afetiva. E gerou um grande furor, uma grande vontade de estar ali na Barbilândia e acompanhar todo esse movimento. E então eu acho que tem ali um certo retorno, né, à infância, uma infância que pode ter sido vivida de muitas maneiras, tipo, eu brinquei com isso, então eu quero Ver num ver, tamanho. ou eu nunca tive isso. Porque a Barbie não era acessível para todo mundo, os brinquedos da Barbie eram caros, né, então assim, tem todo um desejo ali por trás, e eu percebo muito de uma atitude, assim, de liberdade mesmo, tipo assim, nossa, eu amava muito isso e eu quero viver isso com muita intensidade, vou com as minhas amigas no cinema, vou de rosa. Ontem eu vi um vídeo muito interessante, tipo assim, fui com as minhas amigas, vestidas com as nossas profissões. Aí tinha a Barbie personal trainer, que era a menina da educação física, Barbie dentista, Barbie decoradora, Barbie advogada. Elas foram das profissões que a Barbie realmente tem e que elas também têm, muito inspiradas, logicamente, por essa ideia da Barbie como uma mulher, né, uma menina que sonhava com diferentes profissões, né? Quando a Ruth desenvolve a Barbie, ela pensa a Barbie para ser uma adolescente, que não uma adolescente livre, que ia ter várias profissões, né? Numa época em que as meninas brincavam só com bonecas crianças. Então eu vejo muito assim de um diálogo, né, com desejos da infância, uma sensação de liberdade para exercer performances de feminilidade que durante um certo tempo, e até mesmo é natural, assim, das meninas, haja uma certa rejeição, porque na nossa sociedade esses símbolos são rejeitados, são vistos como símbolos de fraqueza ou como muita frescura. E aí a Barbie, ela fala assim, olha, agora pode, hein? Agora esse momento aqui para ver o filme da Barbie, vamos lá. Então eu acho muito interessante esse fenômeno que aconteceu nas redes e a gente vê na sala de aula, por exemplo, né, as alunas sem nenhum tipo de pudor para muitas vezes falar, né, que gosta desse tipo de produto, né, seja da moda, seja uma preocupação, né, com a estética, com a vaidade, que a gente sabe que pode ter desdobramentos negativos, sim, mas que num certo controle não é um problema, né? Você traz o resgate a essa infância, e eu acho que pra gente em específico isso é especialmente importante, principalmente porque, enfim, somos da década de 90, Sim. né, de 90 para os anos 2000, a gente tem uma virada e uma popularização do computador, de celular e por aí vai. Os brinquedos perdem um pouco o espaço, os brinquedos que eu digo, Sim. a ideia de brincar e de ser criança mesmo. Então eu vi muita gente da nossa idade, 30, 35, indo ao cinema, E animados, vestindo né? rosa, compraram a ideia, em grande parte por estar se sentindo um pouquinho nos anos Uma 90 certa ainda, nostalgia, com uma né? nostalgia, uma vivência, né, uma experiência infantil. É claro que o filme também chegou a faixas etárias menores, talvez por outras razões e com outras camadas, E né? acho até que de maneira um pouco problemática, né? Porque, assim, é interessante a gente lembrar que esse filme chega ao Brasil com a indicação de classificação etária para 12 anos.
Ou seja, esse não é um filme infantil, esse é um filme, né, que se inicia ali para pessoas que estão na adolescência, na pré-adolescência, né, 12, 13 Sim. anos, realmente tem uma capacidade crítica de compreender ali a mensagem do filme e até de se interessar pelos debates que são feitos. Os filmes da Barbie que são para criança são os desenhos da Barbie, né? Barbie o Quebra-Nozes, né? Enfim, Barbie e as Princesas Dançarinas, que eu amo. Todos esses filmes de desenho, eles são filmes para criança. O filme da Barbie, né, o live action, ele não é para criança, a proposta dele nem é ser para criança, tanto que vem com essa classificação etária. E aí eu acho que é interessante também a gente pensar, como, não sei se você chegou a ver, mas nas redes sociais circulam alguns vídeos de pessoas que vão entrevistar crianças na porta do cinema para perguntar o que acharam do filme da Barbie. E aí muitas crianças falam que não gostaram. Bom, eu acho que é bem óbvio, né, Sim. que elas não irão gostar desse Sim. filme. Podem ficar assustadas, inclusive, com certas coisas que aparecem. E a classificação etária já sabia disso, né? Tanto que é para 12 anos. E aí eu acho interessante que você percebe que a motivação desses vídeos, né, que querem, de certa forma, falar: olha, as crianças não gostaram do filme da Barbie. É uma maneira de criticar, né, de rechaçar esse momento, a legitimidade do filme, né, de certa forma, um certo recalque mesmo, do tipo: olha, isso aqui não gostei, não era pra isso estar acontecendo, vou achar uma maneira de criticar, mostrar que as crianças não gostaram, mas não era pra elas gostarem. Pois é. Até porque se a expectativa dessa criança era encontrar um modelo de narrativa tradicional, Uma em que a historinha, Barbie né. encontraria o Ken, eles casariam e viveriam, né, num mundo cor-de-rosa. Pelo contrário, o filme eu acho que só criou todo esse efeito que tem criado porque decidiu perverter essa narrativa. Sim. Certo? Em 2023, criar uma obra cinematográfica com uma atriz da envergadura da Margot, que é uma atriz com projeção, né, Muito grande, né. muito grande. Dificilmente ela toparia uma narrativa Boba. assim, né? Abobada, é. É, abobalhada, linear, enfim. Tanto é que quando disseram que teria o filme da Barbie, que seria com ela, eu achei curioso, porque eu pensei, bom, qual é o espaço no século XXI para um filme sobre a Barbie, entendendo que já há N pautas feministas que já colocaram os padrões da Barbie em xeque, então eu já me perguntava que tipo de abordagem a diretora traria. Porque a Barbie no século XXI, né, a gente já olha pra ela com uma certa crítica, assim, tipo: "O que que você quer?". Isso. Que Padrão, né, sim, comportamental, estético. E hoje essa é uma pauta muito quente, a desconstrução desses padrões estéticos e a ressignificação de sim. certos símbolos. Quando chega esse filme e quebra essa expectativa de que ele vai ter começo, meio e fim, que no início vão se apaixonar e aí vão viver o mundo cor-de-rosa, é óbvio que uma criança vai se Sim. sentir E o frustrada. fato também de ser uma diretora mulher, né, eu acho que isso também já tinha me colocado uma ideia de que não seria essa narrativa, né, não seria dessa forma, não seria esse caminho escolhido. E também o próprio fato, né, de a gente ter, antes de o filme estrear, toda aquele suspense em torno, você lembra? Saíam alguns trailers meio misteriosos do que seria o filme da Barbie e eles estavam investindo, né, muito pesado nessa produção. E, logicamente, essa produção já rendeu ali já os lucros necessários para compensar todo esse gasto. E aí, David, deixa eu te perguntar, porque eu não vi o filme, mas eu queria saber qual foi a cena, assim, que para você foi muito simbólica, muito marcante. O que No você filme. destacaria, assim, pra gente do filme? Bom, eu fui assistir ao filme porque eu não queria estar de fora do que tá rolando, essa é a verdade. Até porque os alunos falam sobre isso em sala de Sim. aula e é legal pra gente, como professor, poder ter matéria-prima pra debater. Não fui de rosa, diga-se de Ai, passagem. poxa. Não fui. Decepção. Hashtag Decepção. Eu chateado. nem tenho roupa rosa, ainda que tivesse também não iria. Mas fui discretamente ali, né, nas catacumbas do cinema e fui assistir Disfarçado. disfarçadamente, fui assistir o filme. Fui sem grandes pretensões, apesar de todos os comentários que faziam nas redes sociais, e eu acho que é uma ressalva que eu gostaria de fazer, e quando Uhum. você assistir, talvez você concorde comigo. Tá. Criou-se Um fervor. um fervor, né, Eu extremos. tô dentro desse fervor. Aqueles que defendem que é uma nova obra-prima do cinema norte-americano, meu Deus, um divisor de águas. Dali em diante o cinema se reinventou. Tô longe de achar Em que o relação a filme técnicas.
Técnicas, fotografias, montagem, narrativa e tudo mais. Não acho que o filme seja tudo isso, embora eu também não seja, vá lá, um cinéfilo de carteirinha. Do outro lado, aqueles que defendem que o filme é o lixo norte-americano. Fizeram até uma campanha, né? Pra não levar. Você viu? Vi. O pessoal engaja em algum... Esqueci agora o nome, mas tem... Eu acompanhei o movimento nas redes, sim. Um lixo, não presta pra nada, é a pior coisa que Hollywood já produziu e etc, etc. Eu acho que Hollywood já produziu coisas bem piores. Seria difícil elencar o pior, né? Assim, eu acho. No fim das contas, a gente vê nas redes o que a gente vê em sala de aula o tempo todo, né? Aqueles debates polarizados entre o bem e o mal, o sim e o não, o preto e o branco, o 0 e o 1. Então, eu vou encontrar uma escala de cinza aí pra entender que o filme, pelo menos pra mim, não chega como o lixo hollywoodiano, mas também não alcança, sabe? Esse nível todo de reinvenção, de atualização. Agora, claro, que para um adolescente, né, um pré-adolescente que seja, 14, 15, que está começando a entender sobre padrão estético, começando a se aproximar das pautas feministas, entendendo um pouco o funcionamento da sociedade, aquilo vai chegar para ele como uma bomba... rosa. Uma bomba rosa de militância, vamos colocar isso nesse chavão, né? Ele vai se maravilhar, porque há certos questionamentos sobre padrão estético, sobre formação do patriarcado ali por meio da piração em que o Ken assume em um dado momento. Então tem os seus pontos importantes. É só pra gente assentar aqui, para ter um olhar também sobre quem é você, porque é isso, a gente como professor, de redação sobretudo, que está discutindo 1001 coisas, vai assistir um filme como esse, talvez esse filme chegue pra gente com... era isso? Esse é o debate super profundo que vocês, né, se propuseram a fazer. Aquilo vem baixo, porque a gente já leu sobre muita coisa. Já é um debate que talvez pra gente não seja tão novo assim, né? Aliás, não é. Mas a gente precisa entender que esse filme tá chegando ao menino de 14 e a menina de 14, porque não são só meninas que estão indo assistir ao filme, né? As meninas estão também puxando os meninos também se sentiram um pouco entusiasmados para não ficarem de fora. Então é um debate que se chega às meninas, aos meninos de 14, 15, 16 anos, tem um valor, tem, né? a sua E, David, desculpa te interromper, mas eu lembrei de uma reflexão que eu tava escutando, ouvi um podcast sobre isso recentemente, e aí uma jornalista estava falando assim que para ela esse filme simbolizava o quanto quando um único grupo está ali no poder, né, sempre vai haver uma frustração, uma angústia e um desequilíbrio, né, para o outro grupo, porque uma hierarquia sempre pressupõe alguém em cima e outra pessoa abaixo. Então, no filme lá na Barbilândia, a dominação inicial, né, são as Barbies. Os Kens não importam, né? Ele é só o Ken. Então, a figura do Ken é uma figura que fica ali abaixo da Barbie, a dominância da Barbie, é a noite das meninas, é tudo das meninas. E há ali, depois, quando o Ken assume esse plano de inserir, liderar e instaurar um patriarcado ali na Barbilândia, aí a Barbie vê como é ruim também estar ali, né, e tanto no mundo real como é ruim estar, né, abaixo, estar subjulgada. Então, essa jornalista propôs uma visão, né, de como o filme vai dialogar com esse lado. Não é sobre estar um grupo, né, dominando o outro, mas sim como é preciso haver ali uma diversidade de vozes, né, uma busca por inserir mais pessoas em decisões, em lugares de poder, para que todos se sintam contemplados, né? E essa é bem uma postura da Mattel, se você parar para pensar, né, nos últimos anos, de tentar promover um distanciamento da imagem da Barbie a algo muito padronizado, daí todos os lançamentos de bonecas com diferentes cabelos, com diferentes tons de pele, com cadeira de rodas, com pernas, né, com próteses. Daí essa ideia da diversidade. Eu achei interessante essa leitura, porque sai um pouco dessa discussão homem versus mulheres, né? É claro que concordo com você. A Mattel conseguiu um protagonismo absurdo com esse filme, né? Eu vi os alunos conversando há alguns dias sobre, professor, mas
é uma empresa, essa empresa quer lucrar e tudo mais. Absolutamente, assim, eu nem sou a pessoa mais romântica do mundo imaginar que a Mattel tá preocupada em criar uma nova ordem no mundo, sabe? De Sim. equilíbrio de forças femininas e masculinas. Não acho mesmo. Acho que óbvio que tem um interesse financeiro envolvido. A própria Mattel faz chacota de si mesma no Sim. filme, né? Então há várias cenas do filme em que Que eles são meio lideranças da abobalhados, Mattel né? são um pouco abobalhadas e é até meio umas cenas cômicas, de pastelão, sabe? Uhum. Aquele cômico pastelão bem. Então a Mattel faz uma metalinguagem ali, fazendo graça de si mesma. Há um interesse financeiro por trás, óbvio, Óbvio. indiscutível. É um produto hollywoodiano, movimenta uma indústria. Não dá pra gente cair nesse fosso de imaginar que é uma obra feita Uhum. para dissolver as estruturas do patriarcado. Pelo bom coração da Pelo Mattel. bom coração da Mattel. O que a gente pode refletir são os efeitos que essa produção... Porque se a gente começar a querer medir a intenção que está por trás, é uma discussão que... É infrutífera, na verdade. Pois é, né? É como perguntar o que o autor queria com, sabe? Aquela Sim. pergunta de o que o autor queria ao escrever. Qual era a intenção? Qual era a intenção de Machado ao criar aquela dúvida se captou? A intenção de Machado, a mim, interessa menos que o efeito que a obra Sim. de Machado criou, nos possibilitou em termos de discussão, né? E aí, pegando o gancho, que a gente foi falando, fofocando e perdi a sua pergunta. Já estamos aqui em 20 minutos. Já estamos em 20? Já. Você me perguntou sobre a cena Sim. de que eu mais gostei, né? Eu acho que a primeira cena foi a que mais me pegou, porque você já viu 2001 Odisseia no Espaço? Já. Já? Sabe aquela cena icônica em que os macacos descobrem uma ferramenta, em que eles estão numa roda e eles começam a fazer umas... Funções, né? e aí tem um osso que é jogado pra cima e vai girando. Sabe essa cena? Sei. Que é um osso humano, né? Tipo um um osso ossão, né? E ele começa a quebrar. Ah, sim. Lembra dessa Lembro, cena? lembro. Que tem um fundo musical que é icônico, entrou ali pros cinéfilos e tal. Virou um filme cult, né? 2001, Odisseia no Espaço. É um filme hypado, blusa, caneca e tal. E o filme da Barbie começa com essa cena numa releitura, é claro. Então as meninas estão brincando com bonecas crianças, como você disse, né? Durante muito tempo as bonecas eram infantilizadas, Sim. né? Aquelas bonequinhas em que você Era tinha... sempre neném, né? Isso, eram nenéns. Aí várias meninas brincando e tal, e até que aparece uma Barbie gigante, que é a Margot, usando um vestido bem tradicional da Barbie, porque como você também disse, eles tiveram essa preocupação de colocar as roupas que já existiam. Aí ela aparece na sua versão gigantesca, dá uma olhada pra menina, pisca pra uma das crianças, e essa criança pega a Barbie e começa a quebrar todas as outras bonecas, né? Todos os outros nenéns. E aí eles vão fazendo uma comparação muito clara, assim, né? De posição, fotografia com 2001 Odisseia no Espaço. Que legal. Porque enquanto em 2001 Odisseia no Espaço os macacos estariam descobrindo o osso como uma possível ferramenta de intervenção na natureza, em Barbie as meninas estariam descobrindo uma nova maneira de experimentar a infância e de se projetar. Porque é isso, não são mais nenéns, né? Não é mais ocupar o espaço da maternidade. Isso. Agora o foco sou eu. Pode ser uma profissão, pode ser patinadora, pode ser médica, e ela vem quebrando as outras bonecas, né? Com um fundo musical tradicional. Quem já viu, vale a pena ver a cena de 2001 Odisseia no Espaço, então joga no YouTube, né? 2001 Odisseia no Espaço versus Barbie, que vai aparecer lá. O pessoal fez até a montagem pra poder, quem não conheceu o filme, fazer perceber. a comparação. Eu achei... O pessoal ficou, meu Deus, é arte, genial. Exageros, né? Adolescente... Não, e é que esse sentimento, assim, do tipo, eu entendi, né? Também tem isso, assim, não, nossa, eu acho que é peguei a absolutamente referência. isso. Caramba, que genial, eu peguei a ref. Não achei genial, incrível, mas eu achei uma jogada legal. Pra quem já conhecia o filme, eu acho que fez sentido. O que mexe, assim, com o meu coração quando você comenta essa cena, vou assistir amanhã, é interessante é como se fosse, assim, essa contextualização, tipo, de onde surgiu a Barbie, né? Que às vezes até não se sabe, não se tem essa ideia. E aí o filme conseguiu contar isso de uma maneira bem sintética, né? É interessante isso, porque a Barbie, ela vem justamente pra botar assim, olha, você não vai mais se imaginar simplesmente
sendo mãe. Até porque em 1959 já havia mulheres que trabalhavam fora de casa. Então as meninas viam as suas mães trabalhando, elas não viam simplesmente cuidando do neném. Então realmente né, a gente sabe como é a brincadeira da criança. A criança, ela brinca daquilo que ela vê, que ela já conhece, tirando ali dos limites da imaginação. Então as meninas brincavam de dar comidinha, né, pro filho, de cuidar do filho. Quando as mães começam a trabalhar, aquilo ali fica meio desinteressante, de certa forma. E é claro que a gente tá falando de uma classe socioeconômica e tudo mais, né? Claro. Mas Dentro de um recorte. Dentro de um recorte social. Mas o fato de haver ali uma boneca com um corpo adulto era assim: minha filha, pensa agora o que você quer ser, né? O que você quer ser lá na frente? E aí a Mattel, que depois sugere que haja um acompanhante, né, pra Barbie, pra fazer o Ken. E tem um movimento engraçado, só pra fazer um comentário, engraçado, né, porém nem tanto, que é quando começam a investir mais na figura do Ken, vai surgindo uma desvalorização, digamos assim, da Barbie. Porque se tem o Ken médico, a Barbie é enfermeira. Se tem o Ken piloto, a Barbie é a aeromoça. Então, conforme vai havendo esse investimento, aquilo que era o inicial, que era pelo menos a proposta, né? Ela se torna um pouco diferente. Aí tem a Barbie com a família, né? A Barbie grávida, com o nenenzinho. Olha como é muito simbólico, né? Esse momento Barbie, esse efeito Barbie. Porque a gente olha hoje em dia e vê mulheres que querem tanto ser mães e cuidar dos seus filhos e ficar em casa. Mulheres que não querem ter filhos e querem abrir um caminho profissional. Mulheres que querem ter os dois. E assim, não é que a Barbie fez isso pra gente, é lógico que não. Mas a Barbie, ela é um símbolo desse momento em que isso foi começado a ser pensado, né? Por isso que é bem interessante. Bom, eu não ia falar sobre isso não, mas você acabou plantando a semente da discórdia nessa sua Tá fala. bom. Inclusive não estava aqui no nosso roteiro, porque a gente prepara um roteiro mínimo de apresentação, e eu acho que eu só poderia fazer essa pergunta para você mesmo. E quando eu digo para você, não é você Marina, mas é você mulher, né? Se tivesse um outro homem aqui, não faria sentido fazer essa pergunta, porque, enfim, é um outro homem. Eu vi alguns debates, e aí eu vou dizer sinceramente, tá? Eu só sobrevoei, assim, Tá. eu não cheguei a entrar, não. Não sou um feminista, né? Sou um feminista, mas sou um homem, né? E que procura também entender as pautas feministas, porque estamos todos aqui, né? Leio na medida do possível e tal. Tô ali acompanhando o que se fala, temos muitas alunas, né? Tudo mais. Inclusive bem ativistas, né? A gente tem alunas Sim, bem engajadas. Temos as bem engajadas, temos Sim, as as não não tão. Eu vi uma certa rivalidade entre o feminismo de envergadura mais radical né, e um feminismo mais soft, né? Mais Light. né? Aquele que não vai ao extremo. Que é levinho. Porque a gente sabe que dentro do feminismo também tem as suas nuances, Muitas as suas correntes, camadas, e a muitas. gente podia ficar aqui semanas falando sobre. E eu vi, né, o feminismo radical, ou pelo menos algumas representantes do feminismo radical, porque dentro do próprio feminismo, dentro do recorte tem recorte. Tem subdivisões. Isso. Que o filme da Barbie, ele é uma farsa, no sentido de que se propõe a desconstruir padrões, reforçando padrões, de que a Barbie viria na direção de emancipar a mulher, mas ao mesmo tempo fazê-la também ser formatada dentro de um padrão. Não é difícil entender porque ao feminismo radical a Barbie não é engolida de maneira alguma. De forma alguma, né? Então esse podcast que a gente vem tendo aqui, e aí eu presumo, tá? Tô exageradamente presumindo que dentro de um olhar do feminismo radical, talvez ele seja um podcast que não é. Vazio, né? Assim, não era pra estar falando disso. Não era nessa abordagem, porque a nossa abordagem tá aqui tentando também reconhecer na experiência audiovisual o que seria aproveitável, né? E como se relaciona. Mas eu acho que dentro dessa perspectiva mais envergada, talvez seria um lixo, talvez seria um desserviço o que Barbie está fazendo. E aí eu jogo no seu colo, assim,
você como mulher, né? Onde se encontra nesse espectro feminista e como você traz para si essas discussões, como é que você reflete sobre? Então, eu acho assim, pensando tanto no filme quanto na imagem, né, da Barbie, na marca Barbie, na ideia da Barbie. É difícil a gente, eu responder essa questão assim, como mulher, porque eu não consigo desvincular minha identidade como mulher da minha identidade pessoal Marina, né? Eu sou a mulher Marina Rocha. E existem várias outras mulheres com pensamentos bem diferentes. Eu não consigo dissociar o meu pensamento crítico, que sim, a Barbie, ela traz esses valores, né? A Barbie, ela tem um corpo que é humanamente impossível de uma mulher conquistar, né? Aquele abdômen da Barbie que... A menos que seja via cirurgia, né? Não, porque ele não cabe... Naquele abdômen da Barbie é impossível que existam órgãos ali dentro. Não tem como, né? Você ter órgãos... É contra a fisiologia humana. Isso, é impossível. E o próprio pezinho da Barbie, né? Que o calcanhar não toca o chão. A simetria, a proporção, né? Seio, cintura, quadril. Aquilo ali é uma proporção que é irreal. E eu cresci com a Barbie. Então, eu cresci querendo ter aquele corpo. Não tem como dizer que não. Porque eu recebi aquilo. E aí, depois que você cresce, você vai entendendo, você estuda o corpo humano e vê que não dá, né? E todo o seu processo ali de desenvolvimento, você precisa se desfazer daquilo. Mas existe algo muito perverso que ainda insiste na sua mente porque você recebeu aquilo. Então, é como se no fundo da sua mente aquilo ali fosse sempre o bonito, né? Formasse ali o seu ideal. Então, tem algo muito cruel, sim, quando a gente fala de Barbie, que é essa ideia da perfeição, que a gente não vai atingir porque não somos bonecas, né? E nem é pra isso. E o filme, num certo sentido, ele também desconstrói essa ideia da perfeição, né? Com tudo que acontece ali na narrativa. Então, eu acho que não dá pra gente querer fazer do filme e da Barbie um símbolo ou de algo, de um feminismo. Não dá, vai ser contraditório. Mas eu também não acho que dá pra gente virar e rechaçar e colocar num lugar do tipo, olha, nada de bom vai sair daqui. Porque o que sai de bom da Barbie, pelo menos no meu entendimento, é essa liberdade de pensar a sua autonomia. No sentido de profissões, no sentido de rotina. A Barbie fazia o que ela queria, brincar de Barbie. Ainda que a brincadeira da Barbie fosse muito mais arrumar tudo para ir depois fazer as cenas, e essa parte das cenas durava muito menos do que você arrumar tudo, o que é bem simbólico também, né? A brincadeira da Barbie era uma brincadeira de você imaginar um futuro com autonomia, com o que você queria fazer, com o seu desejo em primeiro lugar. Então, eu acho que, como quase qualquer coisa na vida, é ambivalente, entendeu? Tem uma dualidade ali. É muito problemático em muitos aspectos. A gente pode questionar essa abordagem da diversidade como, sim, algo pautado por uma busca em uma lucratividade bem alta, uma aceitação dentro do mercado. A marca Barbie precisou se revitalizar dentro desse contexto atual de muitas lutas sociais, então ela vai incorporar esses discursos por questões financeiras também, mas por questões de atualização, gente. É isso que acontece no mundo com as marcas. Elas se reposicionam. E aí a gente vai falar, ai, que hipocrisia. Não, ela tá acompanhando o momento. Não tem como ser diferente. Seria mais absurdo ainda a Barbie insistir numa posição, né, de não, é mesmo, eu sou padronizada, sim, só é bonito quem é magro, entendeu? Seria muito pior. Aí a gente critica quando faz e a gente também criticaria se não fizesse. Então, eu acho que é algo bem dual, ou se não quiser colocar como dual, é algo muito diverso, porque tem mais de 2 possibilidades de interpretação, inclusive, e é complexo como qualquer dinâmica humana, como qualquer questionamento humano. Não dá pra gente, né, se colocar dessa maneira. Então, eu não sinto o meu feminismo atacado com a Barbie, mas eu também não posso dizer que eu me sinto, digamos assim, acolhida totalmente pela Barbie, porque tem uma perversidade ali naquela beleza toda, naquele cor-de-rosa todo, naquela felicidade, naquela plasticidade toda. Então, eu acho que é mais complexo do que parece.
Bom, vamos nos encaminhando para o final. Acho que é importante para aqueles que estão nos ouvindo ainda, nos vendo, entender como a obra, inclusive, pode ser utilizada para um sem número de temas, né? A Sim, gente falou aqui sobre certamente. várias pautas distintas. O padrão estético talvez seja Mais o evidente. mais evidente, mas a gente tem aí interesses econômicos envolvidos, né? A Sim. gente tem até mesmo os desdobramentos desse padrão estético, transtornos Em relação à saúde, alimentares, sim. né? A popularização alimentares, a popularização das intervenções Estéticas, cirúrgicas, né? sim. E cirúrgicas. Cara, além disso, também acho que o filme pode trazer. Como esse filme é muito projetado, né, por uma tecnologia, só existe live action com tecnologia, a gente pode pensar sobre a interferência, né? Como já teve o tema do simulado, a relação, né, das ferramentas tecnológicas nas produções artísticas, Sim, né? até porque Barbie é um filme que tem uma certa inovação, né? Eu comentei agora há pouco que eu não achava que ele era de vanguarda a ponto de ser Uhum. o futuro do cinema, mas ele tem sim uma narrativa que é própria, tem a Barbilândia, aí tem o mundo real, eles transitam de um Estratégias para outro. diferentes, né? Fotografias específicas também para poder trazer esse mundo da Barbie, então, sim, sem tecnologia realmente não se criaria todo esse efeito que Barbie criou, né? Sim. Gente, eu quero agradecer. O nosso momento cultural. Vamos fazer, vamos Ah, fazer. tá. Eu quero agradecer, eu não quero deixar para o final o agradecimento, senão o pessoal não vai ouvir. A todos que nos ouviram, a Marina que esteve aqui comigo hoje também. Obrigada. Quero pedir aquele engajamento, né? É importante que vocês compartilhem no Instagram, nos sigam no Spotify. Enfim, manda pra galera, porque quanto mais ouvintes a gente tiver, maior o projeto fica, Sim, né? não esqueçam de compartilhar, né, com os amigos, marcar no Instagram. Faz aquilo que Faz vocês sabem fazer, Isso. não é assim? Trabalhem. É isso. Gente, para quem nunca nos ouviu, quando chega no final do episódio, a gente sempre lança aqui uma recomendação, um trabalho de casa para quem quiser, puder, que a gente está chamando aqui de momento cultural, repertório aí para nossas redações, que, claro, tenham a ver com a pauta do dia. Eu vou começar e aí você joga o seu, Tá tá? bom. A gente falou ali rapidinho da Margot. Que bom, quem não conhecia, agora sabe, Agora né? Eu sabe, acho que ela vai impossível. ficar eternizada como a Barbie, não tem E ela jeito. ficou idêntica, né? E aí o pessoal foi fazendo as relações, ela é muito embonecada, então Muito. fez sentido. Eu vi um vídeo dela numa sessão de fotos, né, assim, num tapete lá. E aí a sombra dela tava igualzinha a sombra da O Barbie. pessoal foi fazendo os comparativos, né? Até porque ela se preocupou também em colocar as As roupas, roupas, nas nossa, eu premiações, acompanhava todas. nas aberturas, nos tapetes Sim. vermelhos, né? E aí eu acho que fica a dica para conhecer um pouco mais da Margot, que não começou a fazer filme de agora. A Margot já tem uma trajetória, inclusive, grande no cinema. Sim. E aí eu sugiro um filme bem popular. Há vários filmes dela de que eu gosto. Tem um chamado Eutônia na Netflix. Eu já vi. Você viu? Uhum. Achei sensacional a história de uma patinadora que se envolveu numa polêmica grande, mas não era isso que eu queria recomendar. Não queria recomendar o mais famoso, depois de Barbie, talvez, o mais popular, que é o Arlequina. Sim, né? maravilhoso. Ela também trouxe uma leitura, algumas discussões relativas ao feminismo com a Sim. Arlequina, que é uma personagem que também foi sexualizada durante um tempo, nos quadrinhos, Sim. com roupas muito apertadas. E a Margot se propôs a fazer uma Arlequina diferenciada, né? Inclusive, ela mesma interferiu nas roupas, Sim. no roteiro. E eu acho que vale a pena conhecer, para conhecer um pouco mais sobre o trabalho dela e fazer essa relação entre Barbie e Arlequina. Eu não sei exatamente em qual plataforma está, mas imagino que não haja trabalho não, porque é um filme bem popular. Então, nas sim. principais plataformas, não vou citar nomes, que é para não dar aquela publi. Só quando fizerem a nossa publi. Só quando fizerem a publi. Fizeram Mas nosso com certeza patrocínio. vocês encontram com facilidade, tá? Marina, e você? Bom, eu vou sugerir, nessa esteira aí da criticidade, vou sugerir que nós façamos aí uma abertura das nossas mentes e pra gente desvincular aí um pouco dessa ideia de moda com futilidade, que eu acho que é uma proposta, né, do filme, né, pensar a Barbie fora desse contexto da futilidade também. Existe um Instagram que se chama Portal das Modas e ele é liderado por uma estudante, né, de moda, e ela fala com muita propriedade
e traz sempre ali a visão dela, que eu acho uma visão muito interessante, muito crítica, sobre as tendências da moda. Ela comentou sobre, tem um dos vídeos em que ela fala sobre esse efeito Barbie em relação à aceitação de traços da feminilidade, que durante muito tempo na nossa sociedade aquilo que é visto como coisa de menina, né, é classificado como inferior, como vazio, como fútil, e aí ela vai fazer uma relação entre esse efeito Barbie e a aceitação aí desses traços. Então acho que vale a pena acompanhar. É isso, gente. Eu vou encerrando por aqui. Agradecer ao Bruno, que vocês não estão vendo, mas ele está por trás das câmeras fazendo essa mágica acontecer. As câmeras, microfone, arrumação, tudo por conta dele. Então, obrigado, Bruno, também. A gente se vê Nos vemos nos próximos, né? A gente tem mais coisa para conversar, mas vamos encerrando esse por aqui. Agradecer de novo a vocês. Um beijo a todos e até a próxima, não é isso? Tchau, pessoal. Até Tchau, a tchau. próxima.